Sejam bem-vindos ao programa Conversa com Autores e Autoras, uma iniciativa do Centro de Estudos da ANAF. Aqui, nossos associados e associadas compartilham suas obras e refletem sobre temas relevantes para a advocacia pública e o direito. No episódio de hoje, temos a honra de receber o Procurador Federal Associado à ANAF, Marcelo Gorski Borges, e o presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Paraná, a APEP, Fernando Alcântara Castelo. Boa tarde. Boa tarde. Marcelo Gorski Borges é procurador federal, membro do Conselho Curador de Honorários Advocatícios da AGU, especialista em Direito Socioambiental, mestrando em Gestão Pública, ex-presidente da Comissão de Advocacia Pública da OAB Paraná. Fernando Alcântara Castelo é procurador do Estado do Paraná, mestre em Direito, assessor do Gabinete do Procurador-Geral do Estado, em Brasília, e diretor adjunto da ANAP. Além disso, é ex-presidente da Associação de Procuradores do Estado do Paraná. Marcelo e Fernando, sejam muito bem-vindos ao Conversa com Autores e Autoras. Para começar, Dr. Marcelo, poderia compartilhar brevemente sobre o livro Advocacia Pública e o Fortalecimento do Estado Democrático de Direito? Claro. Esse livro é uma iniciativa da Comissão de Advocacia Pública da OAB do Estado de Pernambuco, né? A colega Fabiana Augusta, procuradora federal também, puxou essa iniciativa, fez uma compilação de vários artigos publicados por vários advogados públicos de destaque, de renome, que têm feito pesquisas atualizadas sobre os temas que envolvem a advocacia pública. Então, esses temas foram compilados e deram origem à criação desse livro, que traz todos esses assuntos para qualquer interessado hoje na abordagem da advocacia pública, das relações do Estado como um todo, né? Muito obrigada. Doutor Fernando, o livro ele destaca a advocacia pública como essencial para a democracia brasileira. Como o senhor vê a atuação da advocacia pública na efetivação de políticas públicas e na defesa do Estado Democrático de Direito do Brasil? Obrigado, Roberta. Antes de tudo, quero agradecer o convite da ANAF e me colocar à disposição, além de essa oportunidade, para outras futuras, para estar debatendo, discutindo sobre o nosso importante papel da advocacia pública. A advocacia pública teve a honra de estar presente na Constituição, nos artigos 131 e 132, que reforçaram o importante papel do advogado público. Então, a partir da Constituição de 88, com os artigos 131 e 132 da Constituição, é papel do advogado público, para além da atuação judicial, a atuação na consultoria jurídica dos estados e da União e também dos municípios. Essa atuação na consultoria jurídica é fundamental para fomentar boas políticas públicas. Então, o papel do advogado público moderno, hoje, aquela dicotomia que a gente tinha costume de escutar há pouco tempo, ali entre advogado de Estado e advogado de governo, essa é uma dicotomia que perde muito a razão de ser no dia atual, a partir do papel importante que o procurador do Estado, o advogado da União, o procurador federal, enfim, o advogado público tem de fomentar boas políticas públicas. Então, o agente público, o advogado público, ele deve atuar fomentando boas políticas públicas. Não cabe hoje mais ao advogado público simplesmente dizer não ao administrador público. Ele tem que trazer boas razões para a construção de boas políticas públicas, e essas boas políticas públicas reverberam no papel da democracia. Isso significa dizer que, a partir das escolhas do governante, as escolhas do governante, elas devem ser instrumentalizadas, devem ser fomentadas a partir de uma boa atuação do advogado público, que está aqui, sim, para facilitar, sempre, claro, dentro da legalidade, dentro dos parâmetros da Constituição, fazer com que o administrador público, o gestor público, atinja os objetivos para os quais ele foi eleito, dentro de uma legalidade, dentro de uma atuação constitucional, e é esse, sim, o papel do advogado público moderno.
Dr. Marcelo, o livro ele aborda uma variedade de temas importantes, como as técnicas consensuais de resolução de conflitos e a fixação de precedentes vinculantes. Quais desses temas o senhor acredita ser mais desafiador para a advocacia pública e por quê? Sim. Bom, os temas são igualmente desafiadores, né? Complementando aqui o que o colega Dr. Fernando acabou de colocar, ao advogado público compete fazer uma permanente análise da legalidade dos atos, inclusive daqueles que foram praticados no passado. Dentro dessa esteira, contrapondo aquilo que vem sendo produzido no âmbito das decisões judiciais envolvendo a administração pública, é necessário que o órgão de assessoramento jurídico do ente estatal ele faça essa contraposição. Assim, se chega à criação dos precedentes e à internalização destes junto ao órgão como orientadores do posicionamento que o órgão como um todo vai adotar perante a sociedade. Isso fundamenta, isso abaliza a possibilidade de o órgão estar também utilizando as ferramentas mais modernas de resolução de conflitos, como mediação, conciliação, arbitragem. A arbitragem tem sido uma ferramenta extremamente importante. Todos os contratos de maior vulto que a administração pública, principalmente a federal, vem implementando, esses contratos já trazem a previsão da arbitragem. Então, são contratos vultosos de portos, aeroportos, rodovias. Né? Lá no Paraná, por exemplo, nós tivemos o pedágio também, já trazendo a previsão da arbitragem como mecanismo de resolução dos conflitos. Então, são todos temas interligados que são abordados com uma profundidade bastante grande no livro, e eles são orientadores dessa moderna atuação da administração pública. Sim. Doutor Fernando, ainda sobre o livro, né, ele há menções à importância de um sistema judiciário fortalecido para garantir a justiça social. Como o senhor vê o papel da advocacia pública na interação com o sistema judiciário, especialmente no que tange à defesa das políticas públicas? Então, como eu referendei na pergunta anterior, o papel do advogado público moderno hoje é de construir boas políticas públicas. E a construção dessas políticas públicas passa também pela manutenção dessas políticas públicas quando questionadas judicialmente. Hoje nós vivemos um estado de constante juridicização de todas as medidas que estão tomadas. Eu, por exemplo, atuei por muito tempo na Procuradoria de Saúde. Então nós lidamos ali diuturnamente com judicialização da saúde. E o papel do advogado público na judicialização da saúde, para além de defender a atuação do Estado em juízo, é sim de fomentar boas políticas públicas, de garantir que aquelas políticas públicas que já funcionam permaneçam funcionando e sejam melhoradas, e assim atuar como um catalisador da atuação do poder público. Melhorar aquelas políticas públicas que já funcionam e também incitar a criação de novas políticas públicas. Esse é o papel do advogado público quando discute políticas públicas em juízo. Ou fomentar criação de novas políticas públicas que inexistem, ou melhorar aquelas políticas públicas que já existem. E esse é o papel da advocacia pública quando atua em conjunto ao Poder Judiciário. Perfeito. Doutor Marcelo, como o senhor avalia a evolução da advocacia pública no Brasil nos últimos anos e o que ainda precisa ser feito para garantir sua valorização e fortalecimento? Nós podemos testemunhar que ao longo dos últimos anos a advocacia pública ela vem evoluindo significativamente, né? Em âmbito municipal, ainda existe a necessidade de inserção dos procuradores municipais no texto da própria Constituição Federal. Essa é uma demanda da advocacia pública como um todo. Não obstante essa ausência de previsão constitucional da advocacia pública de âmbito municipal no texto constitucional, felizmente o Supremo Tribunal Federal vem dando o melhor tratamento possível à advocacia pública de âmbito municipal, chancelando ela como uma função essencial à justiça. Graças a uma constante atuação dos colegas advogados públicos, o Supremo Tribunal Federal vem construindo esse reconhecimento, mas não obstante esse reconhecimento que é importantíssimo, ainda existe essa necessidade de reconhecimento da advocacia pública de âmbito municipal no texto constitucional.
A advocacia pública de âmbito estadual e federal, ela encontra um pouco mais de respaldo no texto constitucional e também um pouco mais de estrutura mesmo, material, na sua consolidação. Isso tem garantido para a advocacia pública uma evolução constante, né? O Dr. Fernando mencionou aqui também há pouco, como o advogado público tem se tornado uma ferramenta também de construção, de consolidação e de defesa dessas políticas públicas que são tão necessárias para os nossos cidadãos. Então, a advocacia pública, eu considero que ela vem evoluindo junto com a nossa sociedade, com o texto constitucional, com as demandas da nossa sociedade moderna e com as demandas do nosso atual momento da história na nossa sociedade brasileira. Doutor Fernando, quais ações o senhor considera mais eficazes para promover a importância da advocacia pública junto à sociedade e ao governo? Roberta, como o Marcelo bem colocou, a advocacia pública foi galgada pela Constituição de 88 ao patamar de função essencial à justiça. Então, isso não é pouco. Isso significa dizer que, ao lado da magistratura, ao lado do Ministério Público e da Defensoria, a advocacia pública atua em pé de igualdade para atuar numa construção de uma sociedade mais justa. É por isso que a gente costuma dizer que, para além do papel de fomento às políticas públicas, o advogado público é sim um agente fomentador, um advogado da democracia. E as associações da advocacia pública, sejam elas a nível federal, a ANAF, seja a nível nacional, a nível estadual, a ANAP e a NPM, a Associação Municipal, elas têm um importante papel de trazer a lume, de cristalizar o importante papel. Então, é fundamental que as associações das advocacias públicas, elas tragam a lume esse importante papel, elas cristalizem a importante atuação que a advocacia pública tem referendado nos últimos anos. Então, como o Marcelo coloca, é um papel de evolução. A partir da Constituição de 88, onde a advocacia pública foi galgada ao patamar de função essencial à justiça, foi galgada ao patamar constitucional. Naquele primeiro momento existia uma luta pela consolidação, uma luta pelo reconhecimento. Hoje está muito claro que, para além do papel de função essencial à justiça, o advogado público ele tem que estar ao lado e não aquém e não abaixo da magistratura, do Ministério Público ou da Defensoria. E esse papel importante é das associações de trazer à lume um importante papel que os advogados públicos têm enquanto agentes fomentadores de boas políticas públicas, de defensores da democracia. Muito bom, obrigada. Doutor Marcelo, em relação à pauta dos honorários, que tem sido um tema recorrente em discussões sobre a advocacia pública, quais são as principais dificuldades e os avanços que o senhor observa nesse campo? Pois bem, os honorários configuram uma das mais importantes prerrogativas do advogado como um todo. Os advogados públicos, em específico, eles conseguiram o reconhecimento no Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafo 19, né, da possibilidade da efetiva legalidade do recebimento dos honorários. Isso por si só seria suficiente para o recebimento dos honorários, mas ainda existem vários tribunais de contas em âmbito estadual que têm exigido uma legislação do próprio ente ao qual o advogado público está vinculado para a percepção dos honorários. E aí nós chegamos na situação em que vários entes ainda não regulamentaram esta situação da percepção dos honorários. Eu sou do estado do Paraná e posso testemunhar que o segundo maior município do nosso estado, Londrina, é um município que ainda não percebe honorários advocatícios. É um exemplo dessa inércia do legislador de âmbito municipal de regulamentar essa previsão que já está, como eu disse, no âmbito do CPC, e isso acaba atacando essa tão importante prerrogativa do advogado público, que é a percepção dos honorários. Em âmbito federal, felizmente, em 2016, nós conseguimos a regulamentação dessa prerrogativa dos advogados, então estamos a perceber os honorários. E o que nós percebemos é que o recebimento de honorários fez com que a administração pública federal tivesse um salto de qualidade através da atuação do advogado público.
Os honorários configuram uma espécie de remuneração por eficiência. Então, a existência dessa espécie de remuneração, ela está em consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável, estão em consonância com as melhores ferramentas e mais modernas ferramentas de administração, fazendo com que o órgão jurídico busque, por si só, uma maior eficiência, uma maior agilidade, maiores índices de taxa de sucesso judicial, né? E aí, quando o órgão entrega esses resultados, o órgão jurídico entrega para o ente ao qual ele representa esses resultados, aí automaticamente o advogado público passa a ter a percepção dos honorários da maneira como eles foram pensados pelo texto constitucional, pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Código de Processo Civil e pela legislação que regulamenta toda essa situação. Roberta, se eu puder só complementar a resposta do meu amigo Marcelo, quando a gente trata de honorários advocatícios, é fundamental que a gente deixe de adjetivar o advogado. O advogado público é, antes de tudo, um advogado. E os honorários são a principal prerrogativa do advogado, seja o advogado privado, seja o advogado público. Então, é fundamental que o advogado público tenha reconhecido, sem qualquer questionamento, sem qualquer base de questionamento, os honorários que são, sim, uma importante prerrogativa, se não a maior prerrogativa do advogado público. Então, quando a gente está tratando de honorários, é fundamental que a gente encerre essa adjetivação entre advogado público e advogado privado, porque os honorários são prerrogativas inerentes a qualquer advogado. E o advogado público, enquanto advogado, ele tem sim o direito ao recebimento, o percebimento dos honorários. Já foi isso que o Supremo Tribunal Federal disse em várias ações diretas de inconstitucionalidade. É isso que o Código de Processo Civil diz, e é fundamental que a gente tenha respeitado, não só pelo Supremo Tribunal, mas pelo Tribunal de Contas da União, pelos Tribunais de Contas dos Estados, esse importante direito que é uma prerrogativa, um direito fundamental do advogado, seja ele público ou privado, e então, em razão disso, os advogados públicos têm sim direito aos honorários, e é uma prerrogativa que eu diria até, Marcelo, inquestionável. Nós temos testemunhado, Roberta, eu posso exemplificar, municípios onde os procuradores eles adotam algum posicionamento que não agrada ao prefeito daquele município em específico, que na sequência existe o prefeito dá início a uma lei que acaba cassando os honorários. Isso é uma violação gritante, né, dessa prerrogativa colocada, né? Isso viola não só a percepção dos honorários, mas a própria independência da atuação daquela procuradoria em específico. Felizmente, a Ordem dos Advogados do Brasil tem sido uma parceira constante da advocacia pública, defendendo, junto com toda a advocacia pública brasileira, essa prerrogativa a todo custo. Perfeito. Doutor Fernando, como o senhor acredita que o fortalecimento da advocacia pública pode contribuir para o aprimoramento das instituições democráticas do Brasil, especialmente nesse momento político que a gente vive hoje? Olha, Roberto, hoje eu posso dizer que a maior luta das associações de classe da advocacia pública é a luta pela autonomia. Só com a autonomia a advocacia pública pode prestar aquela função constitucional prevista nos artigos 131 e 132 com a maior tranquilidade. Essa autonomia, ela não significa uma autonomia para aumentar salários, para atuar sem qualquer tipo de controle. Não, ela significa, para além da autonomia técnica que qualquer advogado público já tem prevista, atuar sem pires na mão, ter a liberdade para escolher melhor para onde disciplinar, para onde destinar as verbas do seu órgão, para ter uma autonomia para nomear e dar posse aos colegas advogados públicos. Então, esse é o importante papel que hoje as associações de classe da advocacia pública têm, e essa autonomia, somente com essa autonomia, os advogados públicos terão plena liberdade para atuar sem qualquer tipo de controle nas suas prerrogativas,
um controle dentro da sua instituição, para que a instituição possa sim atuar fomentando a democracia, atuar sem qualquer tipo de medo ou de receio dos pensamentos, das atitudes do governante de ocasião, seja qual lado ele tenha. O papel do advogado público é um papel de agente democrático, um papel de fomentador da democracia, e só com a autonomia dos órgãos da advocacia pública que nós poderemos exercer o nosso papel à sua plenitude. Para os nossos ouvintes, que são em grande parte associados à ANAF e advogados públicos, que mensagens os senhores gostariam de deixar sobre a importância das carreiras e os próximos passos para a valorização das carreiras? Como o Dr. Fernando acabou de mencionar, eu penso que a autonomia da advocacia pública em todas as esferas seja o norte a ser perseguido. Isso porque, como ele acabou de mencionar, isso possibilita que a advocacia pública ela escolha onde vai investir os seus recursos, onde ela vai colocar os seus recursos humanos, os seus recursos materiais, onde ela vai alocar esforços de atuação, né, e onde ela vai se concentrar na sua atuação como um todo. Isso resguarda também, né, fazendo um link com a pergunta anterior, onde eu fiz aquela menção, a possibilidade de cassação dos honorários em razão de uma determinada atuação, possibilitar que isso não venha a acontecer, concedendo a necessária independência para a atuação funcional do advogado público, de maneira que ele poderá, ao atuar, seja no momento do consultivo, seja no momento da defesa em juízo daquele órgão, olhando para a legislação, olhando para o texto constitucional e entregando para a sociedade aquela atuação que efetivamente foi pensada pelo legislador constituinte ou pelo legislador ordinário, né? Sem ter que se submeter no meio do caminho aos interesses do administrador daquele momento em específico, né? Então, entregando efetivamente aquilo que foi pensado pelo legislador num ambiente democrático, que é a Casa de Leis, seja do município, do estado ou do âmbito federal mesmo. Então, penso que a autonomia é, assim, a bandeira mais importante da advocacia pública como um todo. E olha, Marcelo, Roberta, o respeito aos honorários e a garantia à autonomia, ela tem um papel, para além do papel material, esse papel formal de trazer a consolidação daquilo que deve acontecer, elas também, tanto o respeito aos honorários quanto a garantia à autonomia, ela tem um importante papel que eu diria que é o de garantir a sensação de pertencimento do advogado público, de garantir que ele se sinta valorizado. E essa valorização, ela traz um grande poder à atuação do advogado público, porque quem trabalha se sentindo valorizado vai trazer sim um melhor serviço, e esse melhor serviço vai reverberar em boas políticas públicas e em melhor atendimento à população. E é isso que a gente tem que ter em mente. Advogado público bem remunerado, advogado público bem respeitado, ele vai prestar um melhor serviço, e quem ganha com isso é a população, com melhores políticas públicas, com mais respeito às decisões constitucionais, e é esse, sobretudo, o papel do advogado público, das associações de classe, tem de respeitar os seus associados, mas também de garantir que o seu associado preste um belo serviço à população, que é, ao fim e ao cabo, a destinatária da nossa atuação. E assim, encerramos mais um episódio do Conversa com Autores e Autoras. Marcelo e Fernando, muito obrigada pela participação e pelas reflexões valiosas que nos trouxeram sobre o papel da advocacia pública e o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Vocês querem deixar mais alguma contribuição, mais alguma mensagem para os nossos telespectadores? Eu gostaria de agradecer primeiramente à ANAF por abrir esse espaço de interlocução, né, entre o advogado público e o público em geral, ao Centro de Estudos da ANAF, que tem a sua revista, que tem produzido relevantes estudos, né, periódicos, onde a gente pode compartilhar artigos que são valorosos, tem trazido temas extremamente atuais da advocacia pública como um todo, da democracia, da administração pública. Ao Centro de Estudos, então, gostaria de registrar esse imenso agradecimento.
Quero apenas agradecer, Roberta, à ANAF, ao Centro de Estudos da ANAF, me colocar à disposição para novas participações e destacar a importância dessa interlocução entre a Advocacia Pública Federal e a Advocacia Pública Estadual. Acho que assim nós criaremos uma advocacia pública cada vez mais forte. Muito bom. A você que nos acompanhou, nosso agradecimento. Fiquem atentos, porque em breve teremos novos episódios, sempre trazendo debates e informações valiosas sobre a advocacia pública e o direito. Quer saber mais sobre o livro e o trabalho dos nossos convidados? Acesse o link disponível no site da ANAF. Até a próxima!